Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fala Varão. E essa semana o Fala Varão é muito especial. Por que você fala, Ramone, que toda semana o Fala Varão é especial? Porque aqui nós ouvimos histórias, nós acabamos nos surpreendendo a cada dia com cada convidado que vem aqui no Fala Varão. E olha, eu saio daqui totalmente restaurado. E eu tenho certeza que você hoje não vai ser diferente. Você está em casa aí, você vai ser tocado muito por esse grande testemunho desse nosso convidado, que é um convidado muito especial. Mas antes de eu chamar ele aqui, eu queria te pedir uma coisa. Te pedir para que você venha se inscrever no nosso canal, acione o sininho aí, deixe o joinha, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito importante para esse canal. Sem mais delongas, eu queria chamar o convidado do Fala Varão dessa noite, uma pessoa muito especial, um homem de Deus. Queria chamar aqui o pastor Camarinha. Glória a Deus. Então, o pastor Camarinha está aí com a gente hoje. Seja muito bem-vindo aí ao nosso Fala Varão de hoje. Muito obrigado por o senhor ter aceitado esse convite de participar do nosso Fala Varão de hoje aí. E eu já queria começar, pastor, já pedindo para o senhor se apresentar para quem está em casa, quem está nos assistindo agora. Quem é o pastor Camarinha? A esposa, nome da esposa, filho, idade também. Onde o senhor mora, onde o senhor congrega. Fica à vontade, pastor. Tá bom. Antes eu quero agradecer essa oportunidade, esse convite de vocês. Eu acompanho o Fala Varão. Gente, é muito interessante. Várias pessoas aqui contando suas experiências, seus testemunhos. E realmente é um momento impactante. Parabéns por esse trabalho e obrigado por esse convite. Bom, meu nome é Jorge Camarinha, eu sou pastor. Eu hoje faço parte de uma igreja chamada ILAN, Igreja Luz das Nações. Eu tenho 63 anos, sou casado com uma mulher maravilhosa, pastora Lilian Camarinha, também pastora, me acompanha no ministério. Ela é psicóloga e terapeuta também. Nós temos 2 filhas lindas, Ana Beatriz Camarinha, que já está casada, casou com meu genro agora, Matheus, que também é uma bênção. Glória a Deus. E eu tenho uma adolescente de 17 anos, que ela agora está entrando nesse ano, no 3º ano para o pré-vestibular, que é uma bênção também. Então, graças a Deus, Deus me abençoou muito com a minha família. Glória a Deus. Então, já conheceu um pouquinho aí do pastor Camarinha, já se apresentou. E a gente vai agora começar, então, as nossas perguntas. Eu queria já começar, queria que o senhor ficasse bem à vontade. Saber quem é o pastor Camarinha? Sua criação, da onde o senhor veio, sua mãe, seu pai. Como é que foi sua trajetória de vida até o senhor chegar onde o senhor chegou? Então tá, deixa eu beber água antes, né? Enquanto isso, você vai deixando aí o seu like lá, vai se inscrevendo. Olha, gente, compartilha também o vídeo, tá? Vai ser bênção, hein? Vambora. Vamos lá. Eu sou o temporão da minha família de pai e mãe. Tenho 2 irmãs, uma mais velha é a Lúcia Maria, uma pessoa especial também. E tenho a Marilene, que é a do meio, que também é uma irmã maravilhosa, especial. Meu pai e minha mãe já falecidos, né? Foi uma experiência interessante, porque eu era o temporão, então eu era protegido pelas minhas 2 irmãs, né? Uhum. Tem até algumas lembranças que eu tenho muito interessantes, que não saem da minha mente. De vez em quando a minha esposa fica, isso é memória afetiva. Da minha irmã Marilene, comprar uma briga minha, quando eu jogava futebol, e eu levei umas pancadas lá, porque o cara era maior que eu na época. Aliás, continua, né? Porque eu não cresci muito. E ela foi lá comprar briga, rapaz. E porque bater no cara. Ela era danada. Fera. E a minha irmã mais velha, uma memória afetiva que eu tenho muito é que ela me levava à praia. Ah, legal. Né? E tem uma coisa muito interessante também que eu me lembro dela, é que no primeiro salário que ela teve, quando começou a trabalhar, ela me deu um presente que eu queria muito, que era um carro de bombeiro. Carro de bombeiro. Ficou na mente, né? Então é uma família muito, muito bacana. A nossa família, meu pai sempre foi um homem muito íntegro, né?
E minha mãe muito trabalhadora, né? Meu pai tinha a profissão de securitário na época, que então, nem se existe mais isso, né? Mas Era o quê? Securitário. Securitário? Trabalhava em empresas de seguro. Ah, tá. E hoje não se fala mais isso, Não né? se Hoje fala. é consultor, hoje ou é de vendas, né? Ou é a parte de back-office da empresa. Caramba. E minha mãe, ela era boleira, cara. Cara, minha mãe fazia cada doce, bolo, Então salgado. tinha bolo em casa direto, né? Meu Deus do céu, a mão dela era coisa de louco, né? E a gente era sempre um pouquinho gordinho por causa disso, né? Comia bem, né? Mas meu pai faleceu primeiro. Meu pai faleceu com 65 anos, faleceu novo. Ele teve um câncer e acabou que não deu para tratar. Naquela época era mais difícil, né? Era pouca informação, né? E um ano e meio depois, a minha mãe faleceu também. E aí eu fiquei sozinho e aí eu passei um ano na casa da minha irmã mais velha, morando com ela, com meu cunhado, com os meus sobrinhos. Aí depois eu fui morar sozinho e depois aí acabei construindo a vida, né? E fui trabalhar na Varig. Minha carreira de tecnologia começou na Varig, né? Eu acho que se eu falar Varig agora, a geração Z nem sabe o que é isso, né? Não sabe. Só conhece Latam, Azul e tudo mais. Mas, e aí, ali eu comecei minha vida profissional. De lá eu conheci a minha esposa, a Lília, que foi muito legal. De repente entra assim várias meninas de estágio da UFRJ, né? Ou seja, já terminando o curso de graduação de tecnologia e fazendo estágio lá na Varig. E aí eu mais velho do que ela, alguns anos, eu olhei e falei, essa, e não era cristão ainda, mas Deus já tinha reservado ali, né? Um propósito com ela, e graças a Deus a gente começou, nos conhecemos e começamos a namorar, e aí eu pedi a mão dela em namoro para os pais e mães, e aí a gente começou a construir a nossa vida. E aí casei, ainda não era cristão quando eu casei, e aí nessa busca, né, do coração vazio, eu passei por várias religiões. Eu fui... É mesmo? Foi guia de mesa lá, Allan Kardec, Ramatiz, frequentava, fui a algumas sessões de Ramatiz. Mas aí, tinha alguém na família que frequentava ou do nada Não, no início não, mas depois até minha mãe tinha um pouquinho do pezinho no espiritismo. E aí eu fui depois para Macumba, fui para Umbanda, frequentei um tempo na Umbanda lá, conheci, né, como é que funcionava, e depois eu conheci Jesus, e aí o meu coração se encheu e eu realmente encontrei meu caminho, né? Como é que foi para o senhor esse período aí? Queria que o senhor, pra gente ficar um pouquinho mais nesse tempo aí dessa questão do senhor aí frequentando antes de eu conhecer Jesus, a questão dali da Umbanda, como é que foi essa experiência para o senhor de vida? Rapaz, né? Vou te falar que era uma pressão que eu não percebia. É exatamente o que a Bíblia fala, né? Os olhos são vendados e os ouvidos são tapados. Você não percebe, né? Era uma pressão, era uma cobrança, o tempo todo parecia que você estava devendo. É mesmo? E nós fazíamos muita caridade, muita. Pô, a gente só faltava um bip, mano. 2 horas da manhã, tocava o telefone e alguém estava passando mal, alguém estava precisando de alguma coisa, e a gente corria para o centro. E lá a gente fazia, né, o que achava que era uma misericórdia. Um bem, né? Um bem, aí preparava algumas obrigações, né? E aí rezava lá pelas pessoas, ou até atendia aquelas pessoas de alguma coisa que a gente pudesse oferecer para elas naquele momento. Mas sempre era uma pressão. Depois que você sai,
é que você começa a fazer a reflexão, né? Porque enquanto você não conhece o Evangelho, você não consegue viver o Evangelho, você realmente fica preso. Quando você conhece o Evangelho, você tem a liberdade. Né? Aí você realmente entende essa liberdade, né? Exatamente. Essa liberdade comprada pelo Senhor Jesus para a gente. Né? E como é que foi para o senhor assim? O que levou o senhor a frequentar, a fazer parte? Queria que o senhor falasse também sobre essa questão. O que levou o senhor a frequentar a macumba, a entrar para macumba? Cara, foi uma busca. Eu tinha um vazio. Existia um buraco. Quantos anos o senhor frequentou lá? Cara, eu já era um homem, já trabalhava, já tinha minha primeira filha pequenininha. Caramba, Não, minha então. filha ainda ia nascer quando eu fui. A Bia ainda ia nascer. E era um buraco. Eu tinha um buraco de buscar algo, entendeu? E na época eu não sabia, hoje eu sei, claro. Né? Ou seja, nós fomos criados por Deus. Sim. Não adianta. Nós temos a necessidade do relacionar com o nosso Pai, entendeu? E se você ainda não consegue conhecer, entender que esse relacionamento profundo, ele só consegue acontecer pelo Filho, você fica buscando. Fica perdido, né? E às vezes você acha, achei. E não achou. Mas você vai daqui a pouco, você entra no vazio de novo. É coisa momentânea, É né? momentânea, entendeu? E você vai vivendo aquilo, né? Parece até a música do Zeca Pagodinho, né? Que hoje eu falei, não tem nada a ver comigo, não. Minha vida é de propósito. Não é deixa a vida levar. Não, nada disso. Minha vida hoje tem propósito, realmente, né? E é o propósito que Deus colocou para mim, para me realizar aqui, com a ajuda dele. Então, foi sempre esse. Foi uma busca. E o momento que vetou isso foi um momento muito interessante, porque eu já era casado, já tinha minha primeira filha, eu ainda era pequena, se eu não me engano, ela deve ter tido uns 7, 8 anos no máximo. E o meu sogro faleceu. O meu sogro faleceu no dia 12 de junho, eu não me lembro o ano agora, faz bastante tempo. Se eu não me engano, acho que em torno de 2002, 2004, alguma coisa assim. Meu sogro faleceu. Aquele evento do meu sogro me impactou de uma maneira que eu simplesmente parei. E hoje eu entendo, depois eu entendi, conhecendo a palavra de Deus, né? Eu entendi que isso era o mover do Espírito Santo na minha vida já. Me preparando, porque ele já tinha programado no ventre da minha mãe. Mas eu não tive acompanhamento, não conhecia, né? E fui buscando o meu entendimento, né? E naquele momento eu simplesmente parei. Não fomos mais, eu falei, amor, não vamos mais, então tá bom. E nesse momento que não vamos mais, foi muito interessante, Ramone, porque ninguém nos procurou mais. Ninguém. Deus separou. Caramba. Para começar uma nova história. Né? Eu tive um pastor e amigo, pastor Davi Tintel, que foi o grande pai da fé para mim realmente sair desse caminho de trevas e conhecer o caminho de luz do Senhor Jesus. Eu trabalhava numa empresa americana na época, BMC Software, e ele trabalhava lá também, e ele já era pastor. E lá ele foi devagarzinho me evangelizando com todo cuidado, com toda a habilidade que aquele homem tinha e tem até hoje. E ele foi me direcionando com cuidado, me testando, porque ele começou a me conhecer. E eu era muito, como é que eu vou falar, soberbo. Então, não adianta você conversar comigo, você tinha que me provar, você tinha que mostrar algum dado, e até hoje eu tenho essas coisas de dado, né? Entendeu? E aí ele foi com muito cuidado, rapaz, foi um momento muito interessante, eu tenho uma amizade muito grande por ele,
um respeito muito grande por esse pastor Davi Tintel. Se ele estiver aí ouvindo, eu mando um grande abraço para ele. Um abraço para o pastor aí, com certeza. Depois manda para ele o Fala Varão lá para ele assistir lá. Vou mandar. Ele vai ficar feliz. E aí, nesse momento, começou a minha caminhada, né? E nessa caminhada foi bem interessante que ele mesmo foi visitar a minha sogra. Para trazer um acalento para ela, uma palavra de mansidão, de paz, né? de amor para ela nesse momento que ela tinha perdido o meu sogro. E ele, naquela noite, ele pregou a Bíblia inteira, cara, em 1 hora e pouco. Uma coisa linda. A gente chamava isso de Por que Jesus? Rapaz, era difícil aquele homem parar em algum lugar, pregar porque Jesus e alguém nos converter. Caramba. Incrível, era incrível isso. Bom, aí, naquele dia, eu fui levar ele lá na porta, né? Minha sogra estava muito ainda chocada, chorando, não conseguiu absorver muito, mas eu absorvi muito do que ele falou. Eu creio que ele foi lá mais por mim do que por ela, né? E naquele momento eu levei ele lá na porta, na minha sogra, e eu fui, olha só como eu era petulante, amor. Eu falei, Davi, nem chamava ele de pastor, cara. Olha só, não tinha. Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, tu sabe que eu sou espírita, né? Tu falou para ele? E ele falou para mim o seguinte, meu filho, eu vim aqui fazer a vontade de Deus. Se você é espírito ou não, o problema é seu, não é meu. Bateu nas minhas costas e foi embora. Amor, eu não dormi. Porque eu conhecia a doutrina. Sim. Né? Se ele está certo, eu estou ferrado. Se ele está errado, pô, ele é um cara legal pra caramba, ele vai ficar na boa. Entendeu? Vai reencarnar, vai ser legal. Mas se ele estiver certo. E aí eu comecei a pensar em mim, pensando na minha esposa, pensando na minha filha, de 7, 8 anos. Eu falei, eu vou conhecer mais esse negócio. Eu vou me inteirar mais para ver qual é disso. Entendeu? E aí eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter algumas questões. Claro que eu comecei a entrar nas diferenças de doutrina, diferença de filosofia mesmo. E num dia que a gente começou a fazer um culto no trabalho, no horário do almoço. Um momento de oração, pedidos de oração. Isso você sendo espírita ainda? Ainda. Embora eu tinha parado, mas a minha mente estava lá, né? E nesse dia, rapaz, um dia desses de oração, tinha um judeu também que trabalhava no BMC, e ele pegou no meio de vários homens e mulheres que estavam trabalhando no escritório, ele pegou a Bíblia dele era desse tamanho, porque tinha a literalidade do hebraico, né? Então, ele era muito estudioso, aquele homem, Alexandre. Ele pegou a Bíblia, cara, botou a Bíblia na minha mão, e ele era mais baixo do que eu. Tu pode um negócio desse? Meu Deus. Olhou para mim, e falou assim, olha só, você é soberbo, você fala que conhece a Bíblia e tu não conhece nada. Se tu é homem, lê isso. Depois você fala comigo. Virou as costas e foi embora. Caramba. Eu não consegui descer. Parecia uma espinha na minha garganta. Eu vou ler isso agora na marra. Eu comecei, mano. Eu comi a Bíblia. E comecei a entrar em conflito. Aí cada conflito desse, quem vai buscar? Pastor Davi. E ele parava comigo, me explicava. Eu não concordava no início. Aí ele orava. Uma paciência, né, aí contigo? O Espírito Santo vinha, me jogava de novo, até o momento que cravou. Quando cravou... Já era. Aí eu despenquei, me aquebrantei, chorei igual uma criança. Ou seja, eu sou muito metido, eu sou muito soberbo mesmo, é o que a Bíblia fala. Sou um pecador, dependo da misericórdia do Senhor. E aí eu me entreguei. Aí eu comecei a ler a Bíblia pedindo ajuda do Espírito Santo. Não li a Bíblia para confrontar, mas li a Bíblia para receber.
E passamos eu e minha esposa 1 ano lendo a Bíblia em casa. 1 ano. 1 ano a gente lia a Bíblia direto. Todo dia. E a minha esposa começou a ficar preocupada, porque aquela leitura, junto com o agir do Espírito Santo, começou a me transformar. Caramba. Eu falava palavrão direto, Ramone, sem querer. É mesmo? Eu dei esse testemunho pregando no domingo, lá na igreja, porque a minha família tinha isso, sabe? A família do meu pai falava muito palavrão. Eu sou descendente português, cara. E cara, aquilo começou a me incomodar, rapaz. E eu comecei a ser transformado. Cada hora que eu falava sem querer, eu parava, orava a Deus. Senhor, eu não quero mais isso. Chegou a beber, pastor, também? Nunca bebia. Nenhuma? E teve um fato interessante, eu nunca bebia. O máximo que eu bebia era um cálice daquele vinho do Porto de noite, mas era pouca coisa, eu nunca bebi. Nunca fumei também. Mas alguns atos meus, cara, sabe? Principalmente dessa... achar que eu sei muito, pelo tipo de trabalho que eu tinha, o nível de relacionamento soberba, que eu né? tinha, soberba. Cara, Deus me quebrou. O relacionamento com a minha esposa, eu antes de conhecer Jesus, eu trazia os modos operantes do trabalho para dentro de casa, então eu exigia que ela tinha que ser uma excelente gerente de projeto, executiva, umas coisas doidas, sabe? Só Deus para segurar minha esposa mesmo comigo, cara. Só o Jesus. Minha esposa é uma santa, mano. E aí, cara, eu realmente fui transformado. É aquela palavra que Paulo fala, de glória em glória. E eu comecei a ver fruto, né? Porque isso começou a refletir dentro da minha casa. Minha esposa começou a ficar preocupada comigo. E ela falou, não, eu quero conhecer esse Jesus também. E aí entramos no barco, ela junto comigo. Legal. E aí a minha sogra também entrou junto comigo. E aí... A sogra do senhor também não conhecia não, Jesus? Não, na verdade a minha sogra já conhecia, solteira. Ela era da Igreja Batista. Mas por um problema que aconteceu, naquela época tinha muito a religiosidade, né? Então, por exemplo, mulher não podia usar calça comprida naquela época. Era pecado, né? Era pecado. Ia pro inferno. Não podia usar colar, brinco, né? E ela um dia, trabalhando no centro, ela estava de calça comprida. Quem passa por ela? O pastor. O pastor olhou de cima a baixo. Ela nunca mais foi para a igreja, coitada. Caramba. Sabe o que acontece hoje em dia isso? Sim, sim. Até hoje, né? Não é? Então ela ficou desgarrada, mas sempre focada nisso, Sim, sabe? sim. Ela sempre foi crente, minha sogra. Incrível isso, né? Por mais que ela estivesse distante de uma igreja. E aí, quando nós entramos firme, né, no Evangelho, aceitamos Jesus, ela veio conosco, ela se encontrou de novo. Glória a Deus. Novamente ela se encontrou. E o interessante que eu me converti junto com a minha esposa em 2005 e nós nos batizamos em 2006. Em 2006 batizou eu, minha esposa e minha sogra. E foi um batismo lindo, foi num riacho lá em Jacarepaguá, descia água da cachoeira no lago, sabe? Aí botamos aquele roupão branco, né? Foi lindo. Quem nos batizou foi o pastor Davi. Pastor Davi. Que aí, nesse momento, aí, poxa, a gente já estava lendo a Bíblia muito, já estava conhecendo, sabia exatamente que a gente precisava procurar uma igreja, servir o Senhor, caminhar nessa obra. E aí eu falei, vamos procurar o pastor Davi, né? Ele vai orientar a gente. Aí nós fomos visitar a igreja do pastor Davi. Quando entramos lá, os membros todos estavam esperando a gente. O pastor Davi recebeu de Deus que nós íamos, eu principalmente com a minha esposa, íamos trabalhar naquela igreja, servir junto com ele, e ele orou 3 anos por isso. Caramba. A igreja já tinha orou falado com 3 ele, né? anos. Que legal, cara. Foi um negócio lindo. Aí fizemos o nosso trabalho todo lá, né? O nosso primeiro trabalho na obra foi na Igreja do Deus Vivo. Ele era o
o pastor presidente. A gente vai entrar nesse período agora. Antes da gente entrar, a gente vai para um rápido bloco aí, e quando a gente voltar, a gente vai continuar, tá, pastor? Amém. Essa Ótimo. pegada aí, tá? Então, dá tempo aí de você tomar uma água, ir lá no banheiro rapidinho. Já já a gente está de volta aí com a segunda parte do Fala Varão. Em 2012, um conceituado Centro de Pesquisas e Estudos sobre a Bíblia pesquisou os efeitos da leitura bíblica diária na vida de cerca de 400 mil cristãos de 8 a 80 anos, de 75 denominações diferentes, em 24 países. E a descoberta foi surpreendente. Quem faz leitura bíblica 4 ou mais dias por semana tem diversos benefícios. 407% mais propensão a memorizar as escrituras. 228% mais facilidade em compartilhar o evangelho. 231% mais resultados ao fazer discípulos. 59% menos propensão a se envolver com pornografia. 30% menos sujeito a sentir solidão. 62% menos chance de vícios com bebidas alcoólicas. 59% menos chance de fazer sexo fora do casamento. 31% menos chance de ter ataques de raiva. 28% menos chance de se envolverem com fofocas. 28% menos chance de mentir. 26% menos chance de negligenciar a família. 20% menos chance de comer em excesso. 20% menos chance de administrar mal suas finanças. A lista continua, mas estes já são bons motivos para participarmos da campanha 4x4 de leitura da Bíblia em um ano, com a leitura de 4 capítulos da Bíblia por dia, lendo ela toda em um ano. E este ano, para ajudar a entender ainda mais as Escrituras, temos os vídeos produzidos pela Escola Bíblica de nossa igreja, com explicações importantes, que ajudarão a entender o contexto de cada livro bíblico, bastando acessar o canal do YouTube da PIBVG e ir no playlist Escola Bíblica. Participe! É isso aí, galera. Voltamos aí com a segunda parte do Fala Varão. Tô aqui com o pastor Camarinha, nosso convidado de hoje. E, pastor, vamos continuar então. Recapitulando, o senhor entrou lá na igreja lá com a sua família, o pastor recebeu o senhor lá já, propósito de Deus. Eu queria que o senhor continuasse falando como é que foi a trajetória do senhor nessa igreja, foi benção, o que o senhor conseguiu conquistar lá? Foi maravilhosa. Entramos lá já com a mão na massa, né? Trabalhando, né? Trabalhando e aprendendo tudo. E ele sempre com muito carinho, as pessoas com muito carinho conosco. E aí metemos a mão na massa. E era uma igreja de missão, né? Era uma igreja, ficava ali na Fernando de Leão, ali em Vaz Lobo, no pé da comunidade do Juramento. Então, muita coisa nós vimos, né? Subia morro para entregar as cestas básicas, ajudar as pessoas, recebiam aquelas pessoas de lá, pessoas muito pobres também, né? E a igreja ajudava muito. Gente, era uma coisa impressionante aquela igreja, que a membresia era uma membresia que a grande maioria, né, era pobre, Sim. mas Deus fazia pessoas mandarem ofertas. É mesmo? E a gente ajudava muita gente naquela igreja. A gente recebia ofertas. Me lembro da Dona Vilma. A Dona Vilma era tesoureira. Cara, mas que benção. Como a gente ajudava igrejas a abrirem. Era lindo. Que O trabalho benção, do pastor Davi era muito relevante. Muito relevante. E aí aprendemos muito, muito ali. E aí ele começou a me pressionar, né? Olha, Deus está me chamando para você assumir o ministério que ele já te deu, ministério pastoral. É então, mesmo? primeiro você vai para presbítero. Eu falei, não, pastor, não, que isso, não, é muita responsabilidade. Não dá um tempo não, pastor. E ele orando, né? Ele orando. Aí daqui a pouco ele recebia de Deus de novo e, né, me impulsionava. E aí, não, pastor, agora não. Sempre rejeitando, né? Sempre com medo, né, mano? Porque eu tinha um entendimento do que era isso, né? Sim. Ser pastor, né? Aí hoje você vê que tem muita gente querendo ser pastor e pastora e não tem nem ideia do que é isso, né? É uma responsabilidade muito grande, é uma vida de muito temor, muito trabalho, Sim. né? Não é fácil, né? E uma coisa que eu sempre pedi a Deus, que o Senhor sempre me
me proporcionasse um trabalho na vida secular, para mim poder servir na obra de Deus como voluntário, Sim, né? E aí é mais difícil ainda, né? com certeza. Então, fomos nessa, e aí chegou um momento, cara, que não deu, entendeu? Chegou um momento que o Senhor começou a impressionar. Eu ainda trabalhava nessa empresa junto com ele, na BBC Soft, e no ano de 2006, eu recebi uma mensagem, ainda era de CD, né? De um pastor. Esse pastor era um pastor que era genro do cunhado da família Malafaia. Ele tinha uma igreja em Iguaba e ele vinha visitar a família do Malafaia, que era vizinho meu lá onde eu moro, no Bosque dos Esquilos. Ele me deu essa mensagem. Eu fui ouvir. Aí eu, tranquilo. Eu nem percebi o texto da mensagem, o chamado. O chamado. Eu botei lá no meu videocassete, na época, no meu Blu-ray lá. Comecei a assistir a mensagem boa, pregava, palavra boa. Chega um momento que é o momento do apelo do chamado, né? E aí, naquele momento, Deus me pegou dentro da minha casa. Cara, era uma coisa tão forte que parecia que Jesus estava lá dentro da televisão, saindo. E a palavra foi o seguinte: você, eu não sei se eu estou falando isso para alguém, você que tem um chamado pastoral e você reluta, eu digo para você, se você não aceitar, você vai aceitar no leito de morte. E eu caí. Desse jeito? Desse jeito. Caí no chão da minha sala, de joelhos, chorando, clamando a Deus. Falei, não, Senhor, não me perdoa. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vou aprender com o Senhor mesmo. Rapidinho, né? E eu chorando, a minha esposa lá em cima, lá no segundo andar, disse, o que houve? Eu falei, não adianta mais, chega, não posso fugir mais. Deus está me chamando. Glória a Deus. Eu preciso aprender. Corri para o pastor Davi, né? E a oração que o pastor Davi fazia era o seguinte: Jorge, eu oro a Deus todos os dias para ele cada vez mais atrasar o momento que ele vai provar você no fogo. Caramba. Porque todos nós vamos ser provados Sim. no fogo, para que as sujeiras saiam. Eu falei, então já a hora está chegando, pastor. A hora está chegando. Aí ele preparou tudo. Aí estudamos muito, né? Estudou quanto tempo? Estudamos 2 anos. 2 anos. E preparando, estudando e preparando. Ele já foi colocando Depois desse... na função de presbítero já, da igreja, já trabalhando direto junto com a minha esposa. E aí nós fomos consagrados, eu tenho um problema com data, 2006. 2006. Não, 2012. 12. 2006 eu me batizei. 2012 eu fui consagrado presbítero e pastor depois. Começamos a trabalhar de fato, ele começou a deixar a igreja conosco para dirigir. E depois acabou que nós migramos da igreja e fomos para uma outra igreja. Fomos para Seberri, o pastor Pedrão. Aí começou o Ministério de Família. Lá nós começamos o trabalho com o Ministério de Família. Aí envolvia casais, envolvia filhos. Aí nós entramos muito forte na questão da Universidade da Família, né? Aí fizemos os cursos da Universidade da Família, a certificação de líder para ministrar os cursos, para montar os ministérios. Foi um momento muito bacana, muito aprendizado, foi muito legal, implementamos vários cursos. E saindo do Seberri, a gente conheceu Elan. Como é que vocês entenderam que Deus tinha chamado vocês para trabalhar nessa área da família, de casais, né? Para quem não sabe, o pastor Camarim, junto com a esposa dele, a pastora Lilian, também trabalha com casais, né?
com família. Como é que, pastor, foi para o senhor e para a pastora ter esse entendimento que Deus estava chamando o senhor para essa área da igreja, para cuidar dessa área da igreja? Tem uma novidade para você. Nós identificamos isso na CBRI. Precisava disso naquela época. E aí, quando nós começamos a estudar sobre isso e trabalhar ao mesmo tempo, identificamos que o coração queimava realmente. Ministério de Família como um todo, né? Sim. Então, casais, começamos com casais, mas aí expandimos para educação de pais, de filhos, e aí a Universidade da Família nos proporcionou um grande conhecimento, grande experiência, troca, né? Vários pastores, né, trocando conosco, nos ensinando também durante os treinamentos, e a própria CBRI também, né? Tivemos vários pastores lá que nos ajudaram, pastor Sérgio, que é falecido, né, mas nos ajudou muito também, Sérgio Furtado, outros pastores também nos ajudaram muito lá sobre esse tema também. E aí nós sentimos realmente, o coração estava para isso, né? Ministério de Família como um todo. Fizemos muita consulta no Ministério Oicos, né, também. E foi muito interessante isso, porque a partir dali, muito gabinete, muita conversa com casais. Nós já fazíamos terapia de casais, mas não certificado como terapeuta, depois que a minha esposa se tornou psicóloga, né, e fez também o treinamento de terapia sistêmica, mas a gente já entendia que era esse o propósito naquela época. E trabalhamos muito. Então, por exemplo, só de educação para pais, nós ministrávamos 5 cursos diferentes. Caramba. Desde a chegada do bebê, preparação da chegada do bebê, aí vinha a fase da preparação do infante, depois vinha educação de filhos à maneira de Deus, que pegava da criança de 2 até 14 anos, depois entrava alcançando o coração do adolescente. Legal. Aí levava eles até o jovem. Então, a gente ministrava direto isso, ministrava para os casais também, Casados para Sempre, ministramos muito, né? Outros cursos também. Na Irlanda a gente tem um curso próprio, né? Do curso de casais. Então foi um tempo muito rico, muito conhecimento, congresso, participamos de congresso, ministramos em congresso, retiro de casais, fizemos retiros de casais na Irlanda, muito bom. Fizemos também o nosso congresso de famílias e casais na Irlanda. E, por último, agora, recebemos uma nova missão, né? Por quê? Porque quando você começa a trabalhar muito família e casal, e você começa a atuar muito no ministério pastoral, você começa a enxergar também que nós, pastores, precisamos muito disso, né? E a vida do pastor, ela é solitária. Se você não tiver pastores contigo como hombridade, é difícil. Verdade. Né? E nós começamos a identificar isso. E também começamos a atuar no Ministério de Homens e a minha esposa no Ministério de Mulheres. Então, treinamos muito homens nos cursos da Universidade da Família, que era o Homem ao Máximo. A minha esposa da Mulher Única, Mulher que Prospera, ou seja, aqueles cursos todos da disciplina de hombridade, né? Da Universidade da Família. Então, ministrávamos casais, ministrávamos homens, eram mulheres, pais, filhos. E aí a gente começou a encontrar a necessidade de começar a ministrar pastores. E agora, recentemente, faz 2 semanas, nós recebemos o convite do nosso pastor presidente, pastor Filipe Murdock, para que pudéssemos abrir um ministério de cuidado pastoral. Legal. Apoiando os pastores, né, no seu cuidado no dia a dia, né? Então, hoje nós temos essa missão também na Irlanda. Cuidar dos pastores na questão emocional, na questão psicológica, né?
o apoio realmente, né? Um braço com eles, porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos disso e não podemos ter qualquer tipo de medo ou empecilho de abrir o nosso coração e ser mal visto. A gente tem que ter uma rede de confiança, Sim. né? Assim como todos os cristãos. Quando eu prego muito para homens, eu falo isso. O homem é um problema sério para abrir o coração. Você sabe disso, né, amor? Verdade. E a gente vê isso em vários ministérios. Eu prego muito em igreja sobre isso. Eu falo, gente, vocês têm que abrir o coração. Vocês têm que ter alguém. Não é possível. Poxa, aqui tem um pastor de vocês, um líder de vocês, mas você tem que ter um irmão de fé onde você pode afiar o ferro. Verdade. Um ajuda o outro, Sim. um ora pelo outro, um luta com o outro, um chama a atenção do outro, exorta com amor, né? Porque nós precisamos disso na nossa caminhada, né? E quando a gente entra no ministério pastoral, aí é mais difícil, né? Porque às vezes a ovelha não tem maturidade para entender que nós somos seres humanos. Sim, exatamente. Que nós precisamos também nos abrir, Sim. entendeu? Então a gente precisa ter uma rede de confiança, né? E como é que tem sido para o senhor trabalhar com questão ali de família, de homens, assim, algo que o senhor pode estar falando pra gente aí, pro pessoal que tá em casa, uma experiência aí que o senhor e a pastora, né, que não tá aqui, vai ser convidada aí nossa próxima convidada, Fala Varão, pastora Lília, mas algo assim o senhor pode... Aí fala varô, né? Aí Fala Varão. A gente teve aqui, ó, Fala Varão, a Rose foi Fala Varão. Mas algo assim que o senhor pode contar pra gente, assim, que o senhor falou assim, cara, essa pessoa aqui, a gente olhou, recebeu, viu que, tipo, aos nossos olhos não teria jeito, mas muita conversa, com muito tratamento, tudo isso porque o senhor também se dedicou, né, junto com a pastora, a começar a entender esse lado. É complicado, pastor, esse lado de família, de marido e mulher? É complicado. Porque você vai fazer um gabinete com um casal. 90%, a primeira reunião de gabinete que você vai ter, vai ser um botando a culpa no outro. Dos 90%, 62% a mulher incriminando o marido. Porque o marido não fala, ele sabe que está errado, Ele não reage, né? mas não reage, né? Verdade. Ele, né, fica ali, tipo, vai esquecer, vai passar, mas ela já está no limite, né? Então ela bota para fora. Então, mais ou menos essa estatística a gente encontra. Agora, é um negócio interessante que, inclusive, nós estamos pregando essa série lá na Ilan, nesse mês de fevereiro, que é sobre o DNA, né? Então, a mudança em si. E aí, cara, se você for ver, tem tanta estatística sobre transformação. O Evangelho é uma ferramenta de transformação. Se você não entender isso, se você não aceitar de fato que você aceita Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e ali vai começar uma trajetória, uma jornada, aonde você tem que permitir que o Espírito Santo te molde, te transforme, quebre você como um vaso e deixa ele te formar de novo e novo, sem cicatriz, né? Você vai ter dificuldade e você vai ter que fazer vários gabinetes. Verdade. Então, não é assim. Você vai ter que mudar. Você tem uma origem da carne. E aconteceu exatamente isso comigo. Até hoje eu tenho que mudar. Eu já venci várias coisas, glórias a Deus, né? Venci como? Venci porque eu permiti que o Espírito Santo me contristasse, né? Mas eu também procurei ajuda. Eu procurei alguém para confessar, assim como está em Tiago. Sim. Não é isso? Confesse seus pecados para serem curados, né, uns aos outros. E aí, então, eu também fiz isso. E o cristão tem que entender isso. Ou seja, quais são as coisas que atrapalham muito o cristão? E eu falo muito de homem, né, principalmente. Primeiro, vergonha. Né? Vergonha de expor a sua vulnerabilidade. Segundo, a prepotência, né? Sou homem, pô, que isso?
É aquele lema antigo, né, que o mundo sempre prega: senta na beira da cama e nega até o final, né? Exatamente. Então, cara, isso não é o evangelho, entendeu? E o último é a solidão. Você está sozinho. Sozinho não dá, mano, não dá. O corpo de Cristo, ele foi feito para a gente estar junto. Por isso é um corpo. Glória a Deus. Não é isso? A igreja do Senhor não é você sozinho. Por mais que você frequente a igreja, você entra, dá bom dia, dá um abraço a todo mundo, vai embora e ninguém sabe da tua vida, você não sabe da vida de ninguém. Não adianta, você não vai ser curado, você não vai passar pelo processo de transformação que o Evangelho oferece, né? Então, a gente tem vários exemplos disso, várias estatísticas, rapaz. Aumentos, assim, absurdos, por exemplo, o aumento de 19% em cima de consulta de saúde mental hoje. Aí eu pergunto para você, o Evangelho cada vez mais está crescendo no Brasil. A gente está chegando hoje numa faixa que estamos igual ao católico. A gente vai passar isso, sim, não demora muito. Sim, vai ser um número maior de evangélico no Brasil. Como é que pode estar aumentando o número de consultas em doenças mentais? Meu Deus. Não bate. Ou seja, cristão da igreja doente porque não confessam. Não quer procurar ajuda, não, né? Não procura ajuda. Acho que vai resolver sozinho. Vai resolver sozinho. Não permite com a leitura da palavra, com a sua devocional, entendeu? Entregar ao Senhor, ser perdoado, aceitar o perdão e pedir ajuda para ser curado. Aí a gente tem as células que ajudam na, sim, igreja, não é isso? Os grupos, sim, pequenos, os IETs e tudo mais. Então tem muito. E o número de psicólogos, minha esposa é psicóloga, 574 mil psicólogos hoje registrados, imagino que não estão lá, entendeu? Então é uma situação que nós estamos vivendo hoje, cara, que nós como igreja precisamos acordar e permitir que isso aconteça, né? E essa é uma das nossas missões agora, né? Com pastores, mas também trabalhando ainda com família. Então, quando a gente recebe um casal, a gente ouve, porque tem que ouvir, eles precisam ouvir, né? O falar é terapêutico, né? E o escutar também. Então, quando eles começam a diminuir a fala, que eles já estão um pouco mais cansados de falar, fôlego, né? Aí a gente começa a trazer para eles a oportunidade, né? Olha só, se você puder esquecer um pouco agora o seu companheiro e falar de você, o que você faria diferente? Será que você não enxerga nada? Será que o Espírito Santo não chegou a você para comentar? Vamos tentar um pouco tirar a sua dor agora. E a gente vai trabalhando, e aí a gente acaba trabalhando também com ele sozinho, eu com o homem e minha esposa individual, com a mulher, né? Depois volta de novo, e aí eu vou te falar, se eles se permitirem, a transformação é certa. É certa. Jesus, ele é fiel. Glória a Deus. Entendeu? E quando ele fala, gente, o Evangelho transforma, o Evangelho transforma. Agora, nós temos que nos permitir. Entendeu? Então, o senhor acha que essa questão desse aumento todo aí, né, pode ser por algumas igrejas não trabalhar com essa questão do casamento, do casal, não dá tanta importância a essa questão de pregar mais sobre família, ter essas palestras sobre casais que são importantes na igreja? O senhor acha que pode ser também isso também? São poucas as igrejas que investem nessa questão de casal, de família, né? É um conjunto, né? Eu acho que é um conjunto, não é só isso. Por exemplo, a nossa igreja em Lã, ela tem um ministério muito forte de casais, que a gente acaba expandindo para a família. Em termos de curso, nós temos agora o ministério do Alan College, que ele tem todos os cursos da Universidade da Família para ajudar, tem os ministérios, tem os líderes, nós mesmos ainda continuamos ajudando essa liderança lá, essa liderança global, mas não é só isso. Eu acho que também o próprio cristão, a própria membresia, em se permitir
em ser moldado, em se permitir, em passar por esse momento turbulento, os dois, tanto o marido como a esposa, buscando um objetivo, realmente a restauração. Porque quando o casal ele começa a entrar em muito conflito e ele não consegue permitir logo no início que seja trabalhado, né? Ele entra numa fase que é uma fase de muito desgaste. Então, a única coisa que eles querem é se livrar daquele problema que consome. Sim. E consome mesmo. Consome, verdade. Consome, né? Então, para você trazer eles de novo e pedir uma nova chance, como se estivesse começando agora, não é fácil. A gente sabe que não é. Mas é assim que funciona o Evangelho. Sim. Se a gente for ver, por exemplo, o livro de Oséias, quantas vezes Oséias é direcionado por Deus para chamar aquela prostituta Gomer Verdade. de novo para casa. E ali você sabe, a gente sabe que é a ilustração, né, de Gomer como o próprio povo e Oséias como Deus, né, Sim. da sua igreja, da sua nação. Então, é isso, não adianta. Então, qual é a recomendação que eu faço? Começou a dar divergência, procura ajuda. Procura o Ministério de Casal, procura o seu pastor, procura a sua liderança. Não deixa crescer, não joga para debaixo do tapete. Entendeu? E aí eu falo muito do homem, cara. O homem é problemático. Quem procura mais? É o homem ou a mulher? A mulher, né, pastor? Até hoje. Vou dar alguns exemplos. A mulher procura primeiro sobre um problema no casamento. A mulher está sempre dentro de alguma reunião de oração. A mulher é mais presente nos cultos. O homem tem que se posicionar, cara. Quando o papel do homem é o sacerdote. Na verdade, era ele que tinha que pegar esse papel primeiro. Só acho que está faltando essa falta de identidade do homem, de assumir esse papel aí na sociedade de hoje. Tá faltando. A questão da mulher também está vindo muito... Está dando espaço. É. Na verdade, o homem está dando espaço para a mulher. E aí, o que a mídia faz? O que o sistema faz, do mundo faz? Aproveita a brecha e começa a empurrar ela. Exatamente. Aí a mulher não se posiciona, porque a mulher que se posiciona pelo Evangelho, ela senta o parópsio. É você. Vamos. Pode crer. Ela tem que fazer isso. O Evangelho fala isso. Porque a submissão é a submissão de dar o conselho, de apontar a direção para o homem, para ele decidir, para ele avançar, para ele guerrear, né? O que acontece é que a mulher já está ficando de saco cheio. É verdade. E aí perde a sua posição. E avança. Aí não tem jeito. Aí trocou papel, mano. Trocou papel. Já era. Já era. Deus não está nesse negócio. Entendeu? Então, qual é o papel da mulher sábia que edifica a sua casa? Para, amor, vem cá. Com carinho. Orienta, né? E a gente sabe, Deus sabe como a mulher pode influenciar o homem. A mulher é sensível, né? A mulher é delicada quando ela quer, né? Ela sabe influenciar, chamar o homem, né? E exercer o que o homem mais precisa dela, que é o respeito. Sim. Não é isso? E ajudá-lo a aprender a amá-la, como Jesus amou a igreja. Então, é isso. E é isso que a gente tenta ministrar aos homens, a minha esposa tenta ministrar às mulheres, para sair dessa zona de conflito, né? O curso de casais lá, a gente tem 2 capítulos sobre isso, que a gente fala que é o resolver conflitos, que tem um tema desse que a gente chama de ciclo insano. Tem muitos casais que estão hoje em ciclo insano. Esse ciclo insano, você não vê
o fim e nem o início. Você está rodando naquilo e está ficando desesperado, cara. Daqui a pouco, a única coisa que tem é você sair fora. Chutar o balde, como né, o mundo fala hoje. E não é, você tem que parar. Alguém tem que levantar a bandeira, né? Para, né? Procura ajuda, né? Vamos entrar nesse propósito e eu vou ceder um pouco aqui para poder trazer o meu companheiro ou a minha companheira de novo para o prumo. Só acha que também essa questão também do... Ó, já virou tema, tá? O Neto. Já virou tema. Ele saiu do pastor Camarim do Testemunho e já virou tema, hein? Já estamos trabalhando com o tema aqui de casamento. Deixar eu vou embora. Pastor, só acha que essa questão também no casamento, né? Eu gosto de falar sobre casamento porque foi algo também que já me marcou muito a minha vida também. Eu sei, acompanhei você. Você só acompanhou a gente, você sabe que a gente viveu tempos difíceis, né? Hoje, glória a Deus, a gente tem... vocês têm um testemunho lindo, né? Tem colhido coisas lindas lá em casa, né? A nossa família. Mas você acha que os filhos também podem atrapalhar essa questão desse desenvolvimento como casal? Pode. Eu sempre falo, né, para os casais, eu e minha esposa, nós falamos, a família começa pelo marido e a mulher. Foi assim que Deus criou o primeiro projeto de família na Terra. Ele criou Adão e ouviu, deu tudo para Adão, maravilhoso, ele tinha tudo, dominava tudo. Mas Deus falou o quê? Não é bom que ele viva só. Ali Deus criou a família. Criou a Eva dele, da sua costela. Então, primeiro projeto de família é o marido e a esposa. Tem pais que ficam tristes quando eu falo isso. É, verdade. Meu filho é a coisa mais importante. Minhas filhas são uma coisa importantíssima. Dou a vida por ela, dou a vida por ela. Mas a mais importante é a minha esposa. Porque as minhas filhas vão casar, uma já casou, e foi embora, vai construir a sua família, a outra vai casar-se em nome de Jesus, bem casada também, vai construir a sua família e eu vou continuar com a minha esposa. Entendeu? Uhum. Então, você tem que ter discernimento, o conhecimento ajuda, por isso esses cursos da Universidade da Família ajudam muito, e a administração. Você tem que ter um tempo com sua esposa, com o seu marido. Você tem que ter um tempo disso. Você já pegou algum caso lá que, assim, vários. O filho que manda Vários. na família? Quer ver? Tem uma parte do curso de casal, até no Casal de Para Sempre também tem isso, o nosso também tem. Que é um exemplo de quando, por exemplo, se a esposa ela é dona de casa, né? Se ela está em casa, cuidando dos filhos, da casa e do marido, o marido chega do trabalho. Se você for conversar com muitos casais hoje e pergunta para eles, antes de orientar, na hora que o marido chega, ele vai direto nos filhos, os filhos vão direto nele. Eu mesmo falo, vai com seu pai que eu estou cansada, pá. E a gente ensinando que está tudo errado. O primeiro contato que tem que ter é do marido com a esposa, da esposa com o marido. E os filhos têm que ver isso. Sim. Depois, sim, é com eles. Para começar a mostrar, a autoridade está nos pais. Entendeu? Então, tem vários exercícios que a gente faz no curso, dinâmica. Por exemplo, senta na sala, os dois, o marido e a esposa, os filhos, por exemplo, estão ali no chão brincando, ou estão no sofá, e aí daqui a pouco eles querem tomar aí. Não, é isso. Você não, olha só, agora é o tempo de vocês. Senta aqui e eu e sua mãe vamos conversar um pouquinho. Vocês brincam aí, você brinca aqui, você está vendo um desenho. Você tem que ensinar os seus filhos que existe uma hierarquia. Não uma hierarquia por força ou por pressão, nada disso. Não, mas existe uma organização dentro da sua casa. Entendeu? E isso ajuda, porque o filho começa a crescer dentro desse ambiente
E é mais fácil para ele. E eu vou te falar, é o que o filho precisa. Porque se você perguntar hoje para essa geração Z, qual é o maior temor que eles têm? É a separação dos pais. Sim, verdade. Porque isso gera trauma. Esse papo da gente ver aí vários, até psicólogos também, então, artistas falando, não, e hoje em dia isso, a mãe se vira, né? Não é isso, não é. Você está em contra um propósito de Deus, cara. Entendeu? Vai ter um trauma, vai ter algo que, sabe, não vai ficar encaixado. E você vai ter que administrar aquilo. Sim, exatamente. Né? Você vê que teve algumas pessoas que sentaram aqui também no Fala Varão e conversaram que tiveram uma vida assim, totalmente destruída, porque foi criado pelo pai, mas não foi criado pela mãe. Ou o outro foi criado pela mãe e não foi criado pelo pai. Então acaba confundindo a mente da criança. A minha esposa mesmo, ela foi criada pela mãe dela e não teve pai. Não teve um pai presente. Eu já fui o contrário. Eu já tive um pai e não tive uma mãe. Então, assim, a gente, até nisso a gente se completa, né? Porque eu falo assim, cara, tu foi criado pela tua mãe, né? Então ela tem esse lado já mais carinhosa, da mãe dela. Já eu não tenho esse lado carinhoso, que é da mãe, né? Eu já tenho um lado carinhoso, que apesar de meu pai ser muito carinhoso comigo, né? Até hoje, eu dormi com meu pai na mesma cama. Eu, 25, 24 anos, eu dividia a mesma cama com meu pai, dormia de conchinha com meu pai. De conchinha com meu pai, dormia de conchinha, de 25, 24 anos já. E a gente dividia a mesma cama. Aí chega lá em casa, às vezes, passa a mão em mim, me beija no meu rosto. Ô, meu filho, tudo bem, filhão? Porque esse carinho que eu não tive da minha mãe, eu tive do meu pai. Mas é totalmente diferente. O pai, né? Então, até nisso a gente se completa. Eu falo com ela, até nisso você se completa. Você foi criado pela sua mãe, sem pai, eu fui criado pelo meu pai, sem minha mãe. Legal, né? Então, eu acho muito legal falar sobre família. A gente vai também marcar com o pastor Camarim, vai vir aqui com a pastora Lídia também pra gente falar sobre família, sobre casamento. Mas eu queria que o senhor falasse também, se aí, pra quem tá assistindo aí o Fala Varão, né? Hoje o Fala Varão, ele tá alcançando, graças a Deus, pra glória de Deus, um público bem legal. E se alguém quisesse chamar o senhor para dar uma palestra lá junto com a pastora, como é que essas pessoas podem fazer? A igreja que tá vendo aí, falou, pô, vou ter que chamar esse camarada para dar uma palestra lá na igreja, lá falando sobre casais. Como é que vocês estão atendendo? Você pode usar o próprio Fala Varão, né? Manda mensagem aqui pro Ramone no Fala Varão, que você deseja uma palestra, deseja uma mensagem, uma pregação, ou até uma conversa de mesa, que a gente gosta de fazer junto com casais. Você pode perguntar para ele que ele vai saber, mas também o meu Instagram é jorge.camarinha, é fácil. A gente vai botar aí também. Né? Isso aí. Tá tranquilo, né? E é isso, é simples. E eu fico bem à vontade. Tendo agenda, eu fico à vontade, é o nosso chamado, multiplicar isso, multiplicar o que Deus nos deu e vem nos dando, né? Também, se você tiver interesse, que é pastor, quiser conversar um pouco sobre isso também, né? Cuidado de pastor, como é que você pode fazer isso na sua igreja? Sim. Fica à vontade também, pode me chamar. Vai ser um prazer contribuir, cara. Eu sempre falo isso. Eu sou membro, pastor da Elan, mas a nossa igreja é uma só. Glória a Deus. Nós vamos nos ver todos nós no céu. E se eu e minha esposa pudermos ser instrumento de Deus para poder manter essas pessoas dentro desse propósito, para nós nos vermos lá naquela mesa maravilhosa, face a face com o nosso Senhor, é o que a gente mais quer. Glória a Deus. Pastor, a nossa última pergunta para a gente encerrar aí. Como é que está sendo para o senhor pastorear lá na Ilan, nesse novo projeto, nessa nova igreja lá? Como é que está sendo para o senhor? Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente aí. É um tempo maravilhoso. A igreja crescendo,
Hoje nós somos 12 igrejas, Legal. né? Contando com a nossa Ilan TV, né? Online. Estamos abrindo agora a Ilan Barra, Legal. os pastores queridos nossos, que a gente acompanhou há muito tempo, que é o pastor Cadu e a pastora Juliana. A gente tem grandes projetos, agora tem mais um projeto novo agora que está chegando, ainda não posso falar, mas é um projeto lindo, vai ser uma nova igreja também, bem grande. A gente está crescendo bastante e o que a gente está vendo é muitas pessoas encontrando Jesus. Glória a Deus. Muitas. Hoje a gente está bem distribuído na cidade do Rio. Pegamos toda a parte de Campo Grande, Mangarça, Recreio. Pegamos também a parte da Zona Norte, que entra Vila da Penha, Caxambi. Aí entra na Zona Sudoeste, né? Freguesia, Taquara. Então, vai lá para outra região, que é Itaguaí. Então, está bem... Tá bem dividido, né? Dividido, né? Legal. Pegando bastante pessoas machucadas. Tem uma característica da Ilan que é muito interessante. Da mesma maneira que a gente pega muitas pessoas novas, né? Perdão, conhecendo Jesus pela primeira vez, também pegamos pessoas de outras igrejas machucadas, né? E nós temos muito cuidado com isso, sabe? De receber elas do jeito que elas vêm e ajudando elas a se curarem, né? Porque o nosso lema, que Deus colocou no coração do nosso pastor Felipe, nós somos instrumentos de Deus para ajudar as pessoas a alcançarem 100% do potencial de Deus na vida delas. Amém. Esse é o nosso lema. O que a gente pode fazer para isso? A gente pode fazer no pastoreio, a gente pode fazer no cuidado, a gente pode fazer no GT, para eles terem um momento de convivência, a gente pode fazer na educação dos cursos, a gente pode fazer no trabalho e alavancar eles no ministério. Então, nós temos lá um ministério que é muito relevante, que é o GAP, que é o Ministério de Aperfeiçoamento Pastoral. Então, quando os pastores identificam membros que têm o potencial de pastor, um chamado de pastor, ou de liderança sênior, né? Eles são indicados e participam disso. É um seminário de 6 meses. É ralação, eu passei por isso, eu e minha esposa passamos por isso. É ralação, mas é muito bom. Você começa a viver realmente como é que se implanta uma igreja, como é que você vive, porque a igreja precisa de recurso, precisa de trabalho, precisa de voluntário, né? Então é bem interessante também. Então, estamos vivendo um momento muito gratificante. Glória a Deus. Tá? E principalmente vendo frutos, né? Glória a Deus. Pastor, estamos chegando já ao finalzinho, né? Mas antes da gente terminar, eu queria, como eu faço com todo mundo aí, com nossos convidados, que você olhasse lá para aquela câmera lá da frente, lá agora, e deixasse uma palavra. Amém. Uma palavra que Deus colocou no coração do Senhor, para um homem, no casamento, para a família, para as pessoas que estão nos assistindo agora. Você tem aí 2 minutos aí para falar o que Deus colocou no coração. Então vamos lá. Eu declaro para você que está em Atos 20, capítulo 20, versículo 24, que fala: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você que nos ouve hoje e tem um chamado, e você sabe que tem esse chamado, mas por qualquer motivo você parou, você sofreu alguma desilusão, você sofreu alguma injustiça, eu não sei, ou até a própria turbulência da vida, que às vezes acontece conosco, seja por emprego, por profissão, por situação financeira, ou por um relacionamento mal sucedido. Eu quero deixar um encorajamento para você. O seu chamado
continua ativo. Volta para a igreja, volta para o convívio dos irmãos, volta para o seu pastor e busque novamente o seu chamado. E eu profetizo na sua vida que você, além de cumprir o chamado que Deus colocou na sua vida, lá no ventre da sua mãe, o Senhor vai cuidar de restaurar tudo que você precisa na sua vida. Amém. Esse é o meu recado para você. Glória a Deus. Pastor, queria agradecer o senhor por ter aceitado esse convite, estar participando aí do Fala Varão aí. Cara, foi uma benção. Se deixar, a gente fica aqui a noite toda. Vigília. Vira vigia. Muito obrigado mesmo. Manda um abraço lá para a pastora lá. E manda um abraço para a esposa tenho também. certeza que a gente vai se ver aqui mais vezes. Amém. Vai ter uns temas aí importantes aí Vai que a ser gente um vai estar prazer. abordando aqui no Fala Varão. E você vai ver mais vezes aqui o pastor Camarinha. Em nome de Jesus. Muito obrigado, tá, pastor? Deus abençoe o senhor. Continue abençoando lá o ministério do senhor lá. Amém. Obrigado também. Deus Sua casa, abençoe sua você. família. Amém. E, galera, esse foi mais um Fala Varão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, olha, não esquece, curte, compartilha, acione o sininho aí para que você possa receber essa notificação. Deus abençoe e até logo. Fala Varão.